Então vamos lá, pessoal. A ideia dessa disciplina é a gente ter um panorama do, de como anda a evangelização no Brasil e no mundo, né? Então são dois parâmetros que a gente tem que analisar, né? Como é que está a questão da evangelização em território nacional aqui no Brasil e como é que isso funciona lá fora. É claro que tem conceitos que eles se juntam, né? Eles são iguais. A gente vai ter parâmetros ali, conceitos, principalmente analisando questões da geopolítica mundial, né, hoje em dia. Então, a gente precisa estar analisando alguns pontos. E eu queria ter a interação de vocês, né? Porque, assim, eu estava vendo os fóruns e no fórum ali que você estava respondendo, é uma pergunta sobre tribos, né? Tribos urbanas, que eu coloquei para vocês na aula, explicando o que era, e vocês estavam respondendo lá algumas respostas bem interessantes, e outras eu percebi que não entenderam o teor do significado. Mas, de qualquer maneira, deram boas respostas também. Então, a gente vai estar falando sobre isso, até porque a disciplina acaba hoje, né? 11h59, então, se você não fez, ainda dá tempo. E a partir de amanhã, a gente vai estar corrigindo as atividades também. Então, gente, vamos começar aqui pelo país, né? Quando a gente olha um país como o Brasil, que ele tem uma dimensão continental, ou seja, um país muito grande, a gente tem que analisar algumas nuances. Por exemplo, um país do tamanho do Uruguai, que é um país pequeno comparado ao Brasil, a gente teria um parâmetro de avaliação. Um país como o Brasil, que é muito grande, a gente tem um outro parâmetro. Por que eu digo isso? Então é mais fácil evangelizar no Uruguai? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que no Brasil nós temos uma questão que é uma questão de miscigenação racial e cultural muito grande. Então, por exemplo, hoje eu moro aqui em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, do lado de Cabo Frio. Eu morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, e vim para cá, para São Pedro, me mudei com a minha família para cá. E como é o mesmo estado, eu achei que seria a mesma coisa. Mas não era. Eu negligenciei o fato que, apesar de ser mesmo estado, apesar de estar só 2 horas de viagem de carro, é uma outra cidade que vive sobre uma outra circunstância cultural. Então, é uma situação diferente. Quando a gente vai para outro estado, a gente tem outros parâmetros diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos, no Instituto, de uma maneira geral, nós temos alunos que são das 5 regiões do Brasil. A gente tem da região norte, a gente tem da região centro-oeste, a gente tem a região sul, sudeste e no nordeste também temos estudantes. Apesar de estarmos todos ouvindo a mesma aula, são culturas diferentes. Então, por exemplo, eu já tive em Belém, eu tive no Amapá também, tive em Manaus. Apesar de ser uma região norte muito grande e ser uma cultura estritamente amazônica, mas os estados têm suas diferenças. Então, quando nós vamos estar lidando com irmãos, com pessoas numa cultura diferente da nossa, nós precisamos prestar atenção nisso. Então, se você tem a vocação missionária, você tem que prestar atenção, em primeiro lugar, nessa questão da cultura, porque ela pode derrubar você. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para você precisa entender qual é a sua cultura pessoal. Então, Daniele tem que entender qual é a sua cultura pessoal, Beatriz, a Débora, a Alice, Jaqueline.
tem que entender qual é a sua cultura pessoal. Entendendo a sua cultura pessoal, você vai entender a cultura do local de onde você vive, que pode ser o local de onde você nasceu. Então você tem que avaliar isso. A cultura onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo, a minha cultura pessoal, a cultura da minha família, e agora eu vou estar indo para um outro lugar diferente. Vou ter um choque de cultura, porque lá é diferente. Eu até brinco que tem estados que, na hora de comer, coloca o arroz em cima do feijão. E tem estados que o feijão vai em cima do arroz. É cultural. Então, assim, é uma coisa simples, mas que pode gerar choque. E você precisa ter esse entendimento, que a primeira pessoa a se chocar é você mesmo. Então, você precisa primeiro entender isso. O choque de cultura vai acontecer e você tem que estar preparado para isso, para se adaptar a essa nova cultura. Se você não conseguir, você tem que ser real, tem que ser verdadeira com você mesmo. Olha, não estou conseguindo. Está pesada, essa cultura é muito diferente, não dá para mim. Você precisa entender isso. E também você ter cuidado de não quebrar, sair atropelando a cultura das pessoas com quem você vai lidar. Então, por exemplo, se você chega numa outra cidade do Brasil para fazer o seu trabalho missionário, supondo que já exista uma igreja local lá que vai te dar esse apoio. A cultura da igreja local que você está hoje, ela é diferente da cultura da igreja local que vai estar te apoiando lá. Ah, mas na Bíblia não é a mesma? Com certeza. Mas vejam bem, a comunidade evangélica de Vila da Penha, em Irajá, ela tem o seu funcionamento, e quando você chega em Manaus, tem um funcionamento parecido, mas tem algumas nuances diferentes. Você tem um sotaque diferente, às vezes estilo de música que se toca no louvor é diferente, porque é cultural. Tem locais no Brasil que você vai ouvir mais um ritmo tipo um forró, um ritmo de baião, de carimbó, entendeu? De samba. E você tem que entender isso, que, olha, eu não gosto desse ritmo de música. Amém, mas naquela localidade é o ritmo que é tocado. Eu estava vendo ontem e hoje os vídeos de uma comunidade indígena que está com uma igreja muito forte. E é tudo na língua dos índios, a Bíblia é traduzida na língua deles. Então, os missionários que chegam já têm um choque, porque eles não entendem nada do que é falado no culto. Porque é tudo na linguagem dos indígenas. Os cantos, os louvores, até dança. Às vezes você pode estar na sua igreja local lá acostumado a ver as irmãs lá com véus, né, dançando, ministrando. Lá não tem isso não. Mas o povo todo dança com ritmos indígenas. E é muito interessante, porque é outra cultura. E você precisa entender isso. Você não pode chegar e falar assim, não, isso aí é do diabo. Não pode fazer isso, até porque é uma cultura musical deles, é uma cultura artística deles. E eles chegam e trazem isso para a igreja, e louvam de todo o coração com os ritmos deles. E você precisa entender essa questão da cultura. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Dan Richardson. Ele é um craque em situação de você entrar em culturas dos outros. A parte transcultural ele é muito fera. E ele escreveu vários livros, entre eles eu destaco Fator Melquisedeque, que é um livro onde ele coloca, ele divide em duas partes, né? E ele fala sobre povos do livro perdido, né? E povos do. Eu esqueci, mas assim, ele coloca povos que já tinham ali na cultura deles que alguém ia vir trazer a história de um livro. E esse livro tinha a história que eles precisavam ver.
E ele divide esse livro, ele conta histórias ali reais. Por exemplo, quando Paulo chegou pregando para os gregos, ele viu um, um altar ao Deus desconhecido. Ele conta essa história de como surgiu esse altar. E é muito interessante. Então, a ideia do livro é o seguinte: todas as culturas do mundo, Deus deixou o DNA dele. Basta você achar e pregar em cima disso. Foi o que ele fez, né? O Don Richardson, ele usou essa técnica em toda a parte missionária da vida dele e colocou isso nos livros. Você tem também o Totem da Paz, um livro fantástico. Ele, nesses livros, por exemplo, ele conta que ele estava numa cultura indígena, pessoal muito fechado para ele, então ele ficou muito tempo ali conquistando a amizade do pessoal, para depois ele ter uma abertura ali com o chefe, e o chefe convidou ele para conhecer o Deus deles. Então eles acordaram muito cedo, o sol não tinha nascido ainda, eles foram caminhando por um lugar muito alto, e chegou nesse lugar alto, eles viram o nascer do sol. E aí esse chefe indígena falou para o Don Richards: olha, tá aí o meu Deus. Aí o Don Richards fez o quê? Ele falou: é do diabo, isso é o sol, não tem nada de Deus, não. Ele não fez isso, não. Ele falou assim: que fantástico. Você sabia que Deus teve um filho? Percebam, ele não falou: você sabia que o seu Deus teve um filho? Ele falou: sabia que Deus teve um filho? Então ele pegou ali e falou assim, e o indígena falou assim: como assim Deus teve um filho? Então ele arranjou a abertura, sem criticar a apresentação do Deus do indígena, ele apresentou o nascimento de Jesus para aquele chefe indígena. Então a cultura, ela pode nos derrubar, ou ela pode, quando a gente sabe entrar nela, ser a porta de entrada. Então, queridas, olha, vocês precisam entender sobre a sua cultura e sobre a cultura de quem você vai estar evangelizando. E isso pode ser na sua Jerusalém. O texto de Atos 1:8, ele é muito claro e enfático, e ele coloca ali divisões regionais e geográficas, quando ele diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, o poder do Espírito Santo vem para nos capacitar para testemunhar de Jesus. Aonde? Em Jerusalém, que é onde eles estavam, né? Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. Ou seja, primeiro é onde você está. Aí você coloca, vocês colocaram no fórum: ah, minha tribo é família. Aí eu vou colocar um parênteses. Nesse caso, a sua família não é a tribo, é a tua Jerusalém. A tua rua, a tua Jerusalém, o teu trabalho, a tua escola, a faculdade. A tua igreja, pasmem, pode ser a tua Jerusalém. Mas como assim, Marcelo? Sim. Quantas pessoas dentro das igrejas locais precisam ser evangelizadas? Precisam ser alcançadas? Estão indo na igreja, mas elas precisam receber de Deus. Elas precisam ser tocadas. Só estão indo na igreja. Muita gente está afastada dentro da igreja. Jerusalém. E, na verdade, Jerusalém começa dentro da igreja, de dentro para fora, chamados para fora. Então, primeiro, a Jerusalém é a igreja. Você sai às ruas do bairro, aí você vai subindo para as ruas da cidade, vai crescendo. Quando você passa para Samaria, você tem uma cidade próxima, uma cidade de outro local. Então, Samaria é outra cidade. Quando você vai para a Judéia, você tem uma questão de estado, né? É diferente. E aí você vai até os confins da terra, você vai para outros países, outras nações. Então, perceberam aqui que tem uma situação geográfica? Mas tudo começa onde? Jerusalém. Jerusalém é a base de tudo. Então, hoje, você está na sua Jerusalém, sua igreja local, sua família, seu trabalho, sua rua, onde você tem que estar evangelizando, fazendo amizade, ganhando as pessoas, mesmo que você não consiga falar, mas com as suas atitudes você ganha. Como eu costumo dizer,
pregue sempre, se possível, use palavras. E aí você entra na questão que eu coloquei da tribo urbana. Quando você pensa em tribo urbana, você tem que pensar nos estereótipos. O que quer dizer com isso? Motociclistas. Já vê esse motociclista andando em grupo? Cheio de colete preto, né? É uma tribo urbana. A gente precisa ouvir falar de Jesus. Eu conheço motoclubes evangélicos que têm testemunhos de evangelismo na estrada fantásticos. Uma vez conversando com um deles, ele falou que estava na estrada, passou por um andarilho e chegou no posto para abastecer. O andarilho chegou também. E aí ele falou assim, vou falar de Jesus para o andarilho. E olhem só o que aconteceu. Ele chegou e falou para ele assim, eu tenho uma mensagem do Senhor para você. E o andarilho falou para ele assim, é mesmo? Então você tem uma mensagem do nosso Senhor Satanás para mim? O motociclista ficou espantado com isso. Mas por quê? O andarilho tinha essa cultura dele satanista. E ele viu o motociclista ali de preto, achou que estava na mesma cultura, mas não estava. E esse motociclista teve um choque cultural ali. Que ele viu um andarilho, ou seja, um morador de rua que anda peregrinando por aí, e ele achou que foi evangelizar ele, e ele achou, o andarilho achou que ele estaria trazendo uma mensagem de Satanás para o andarilho. Olha o choque. Então é difícil você estar na rua. É difícil você estar na estrada. Muito difícil. Porém, é necessário. Então, quando você fala de rua, você tem pessoal que anda de bicicleta, você tem surfista, skatista, você tem, muitos de vocês colocaram sobre evangelizar jovens e adolescentes, mas os jovens e adolescentes estão divididos em várias tribos. Hoje em dia tem um pessoal que é emo, tem um pessoal que é gótico, dentro da igreja, inclusive. E eles estão ali, são tribos diferentes. Quando eu falo tribo diferente, é porque tem linguagens diferentes para ser alcançado. Então, por exemplo, está um grupo de surfistas conversando naquele dialeto próprio deles. Chega uma pessoa de terno para evangelizar e chega falando com palavras difíceis. Você acha que ele vai ter uma boa aceitação imediata? Difícil. Você tem que aprender a linguagem de quem você vai falar. E aí você precisa entender que você não vai estar se submetendo ao mundo. Você está aprendendo a linguagem da pessoa que você precisa falar. E precisa entender a linguagem dela. Você precisa entender a linguagem falada, a linguagem corporal, tudo isso. Aí você tem o pessoal na Cracolândia, é uma tribo. É uma linguagem diferente. Você precisa saber falar a língua deles, precisa entender o que eles pensam. Eu, por exemplo, eu tenho uma técnica, a minha técnica pessoal de leitura bíblica, e às vezes eu perco muito tempo num texto pequeno. Por quê? Eu leio, volto, releio de novo. Eu tento imaginar a cena, mas como eu imagino a cena? Eu mergulho na cultura do autor. Qual a linguagem dele? O que ele estava vendo? O que ele vestia, o que ele comia, a época do ano que estava, era frio, era calor? Qual era o entendimento dele? Para vocês terem uma noção, quando João teve a revelação do Apocalipse, ele descreveu muitas coisas ali de acordo com a cultura dele. Então, como João, por exemplo, descreveria um avião? Ele nunca tinha visto isso. Eu não estou dizendo que no Apocalipse tem um avião, mas, né, como é que ele descreveria uma bomba nuclear explodindo? A cultura dele. Então, a gente precisa entender a cultura de quem a gente vai estar falando. É importantíssimo. E tem outras coisas agora que eu também quero falar com vocês. Estamos falando de Brasil ainda, que é a questão de proporção do evangelho nos estados. Eu coloquei uma tabela para vocês e algumas pessoas se espantam que, por exemplo, a quantidade de espíritas
proporcionalmente no estado, né, nos estados, tem gente que pensa que a Bahia tem mais espíritas. Espíritas que eu falo de religiões de matriz africana. Por que isso? Porque a Bahia tem um estereótipo. Então você vê as baianas, você vê a cultura ali muito ligada ao candomblé, à umbanda, né? Principalmente o candomblé, é claro. Mas você vê isso e pensa assim, a Bahia é que tem mais. Mas, na verdade, quem tem mais é o Rio Grande do Sul. Olha só a situação. E o Rio Grande do Sul é uma cultura de origem massivamente europeia. Mas é a menor quantidade de evangélicos do Brasil, o Rio Grande do Sul. E agora? Como é que a gente faz para evangelizar lá? Cerca de 4%. Eu tive um missionário amigo meu que foi para o Rio Grande do Sul, para uma cidadezinha no interior, eu vou omitir o nome da cidade, que quando ele chegou lá, isso na década de 90, 1990, nessa década, ele chegou lá para evangelizar e ele pegou aquelas bíbliazinhas dos Gideões pequenininhas, sabe? Que em alguns estados, alguma cidade é fácil de distribuir nas escolas, e ele achou que seria lá também. E lá ele distribuiu nas escolas lá, e o bispo local mandou recolher e queimou em praça pública. Essa coisa da Idade Média? Não. Década de 90 no Brasil. Simples assim. Estamos falando de Brasil. Então você tem esse choque cultural muito grande, você precisa entender essas coisas. Uma vez eu evangelizando no ambiente do Nordeste, na cidadezinha, deparando, batendo na porta, um senhor abriu a porta e falou a seguinte expressão: você veio aqui com a peixeira na mão, hein? Um teçado, assim, uma peixeira bem grande. Já abriu com a peixeira na mão e falou a seguinte frase: você veio aqui para falar mal de minha mãe Maria e de meu padim Padiciço? Eu, de maneira nenhuma. Como é que eu vou falar mal da mãe do Filho de Deus? Como é que eu vou falar mal da mãe de Jesus? E como eu vou falar mal do grande padre Cícero Romão Batista? Um estadista, um homem que fez bem para o seu povo. Falei alguma mentira? Não. Idolatrei? Também não. Mas eu entendi a cultura daquele homem, respeitei ele e deixei a porta aberta. Que quando ele viu que eu não cheguei massacrando o entendimento dele, ele me recebeu melhor. Ele guardou o teçado dele e pôde me ouvir. E eu tive ali todo um cuidado para falar com ele. Mas ele precisava disso. Por quê? Qual é a perspectiva que aquele homem tinha de evangelistas anteriores? Que falava mal de Padre Cícero, falava mal de Maria, dizia que era idolatria, dizia que era do diabo, que eles iam para o inferno. Não vai abrir porta. Você precisa entender essas nuances. Estou indo rápido demais? Tá tranquilo até aqui? Beleza, olha, se tiver dúvida, vocês falam depois, hein? Então, gente, eu quis fazer essa aula com vocês para poder tirar umas duvidazinhas, bater em alguns pontos que eu acho importantes. A questão da cultura é extremamente importante, muito importante. Quando a gente pega uma questão de mundo, a gente tem uma coisa que é chamada janela 10 por 40, que há anos foi desenvolvido esse tema da janela 10 por 40, que é uma coordenada geográfica que pega ali parte da Europa, parte da África e parte da Ásia, onde se concentram ali os berços das maiores religiões mundiais. Nessa janela nasceu o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e várias outras religiões. Nessa janela. É o berço. E você tem também ali uma grande janela de perseguição. E por causa das questões de geopolítica, eu falo, enfatizo, vocês precisam estar estudando isso, precisam estar vendo os noticiários, entendendo o que está acontecendo ao redor do mundo, não somente por causa da janela do Apocalipse, mas para entender a questão dos povos que estão sendo evangelizados. Então, você precisa entender isso. Eu admirava muito, na década de 1980 até 1990, eu admirava muito o irmão André. Faleceu há poucos anos,
ele é o grande desenvolvedor da missão Portas Abertas, que nessa época, até 1980, mais ou menos, tinha a cortina de ferro, que era chamado. O que era isso? Eram países do bloco comunista, que eram extremamente fechados. Então, o irmão André tinha um fusquinha e ele conta histórias fascinantes, contava, né? Inclusive, de uma vez, ele estava com um carregamento de Bíblias. Ele era chamado de contrabandista de Deus. Ele contrabandeava Bíblia para dentro desses países. E uma vez, passando numa fronteira, a mala do fusquinha dele estava cheia de Bíblias. E ele foi parado. E ele orou: Senhor, tu deste vista aos cegos, agora eu peço que tire a vista. E o guarda abriu a mala e voltou para ele e falou assim: cara, sai correndo, porque esses tomates vão acabar estragando. Foi um milagre. Eram Bíblias e ele viu tomate. Mas já teve situações que não teve milagre. O pessoal foi preso. Laszlo Tox, Richard Urbrand, tem um livro que é Prisioneiro de Deus em Cadeias Comunistas, fala a memória, na antiga Romênia comunista. Eles apanhavam de cabo de vassoura, assim, sabe, de pau, a tal ponto que ficou marcas profundas nas costas deles, e um deles falou: olha, igual o Paulo falou, eu falo também, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E teve assim, episódios tremendos na prisão, mas eles resistiram. E é interessante que essa cultura comunista da Romênia caiu porque Richard Urban, cansado já de apanhar, né? Aí a polícia lá foi pegar ele na casa dele para bater mais uma vez, prender. A igreja local se colocou na porta da casa dele para impedir. O restante dos cidadãos da cidade foi para lá também, mesmo não sendo cristãos. E teve assim um pega para capar terrível lá. Foi uma chacina praticamente. E Nicolae Ceausescu, que era o líder comunista daquele país, fazia discursos diários. E daquele determinado dia ele foi fazer o discurso, ele foi vaiado. E o pessoal gritava o nome da cidade e o regime comunista daquele país caiu naquele dia. E ele e a esposa dele foram fuzilados, porque eles tomaram o poder. Por quê? Porque um homem de Deus se levantou para que não batesse ninguém, apenas nele, e a igreja se levantou também. Então teve chacina, teve morte, como teve os cristãos do primeiro século. E aí eu vou colocar uma coisa grave para vocês. O quadro da perseguição mundial tem aumentado. Mas o quadro da perseguição no Brasil também tem aumentado. Ah, mas tem perseguição no Brasil? Com certeza. Você acha que não tem? Vamos ver se eu estou certo ou se vocês que acham que não tem estão certos. Há anos atrás, muitos anos atrás, por favor, uns 20 e poucos anos atrás, eu tive um sonho. Sabe aqueles sonhos que você acorda e continua vendo o sonho? Se transforma em visão? Foi assim. Eu acordei de madrugada, super saltado, voltei a dormir, continuei no sonho e eu via uma grande perseguição no Brasil. Instalada. Mas tinha igreja aberta. Porque tinha... E nesse sonho eu vi um pastor, amigo meu, ajudando o governo, mostrando para o governo qual igreja podia ficar aberta e qual podia ficar fechada. As igrejas que falavam a verdade bíblica fechavam. E as igrejas que eram mais abertas, que podia fazer tudo, podia ficar aberta. Aí eu falei: pô, Senhor, mas por que ele? Aí Deus falou comigo: não se ligue na pessoa, mas o que ele representa, ou seja, um líder religioso, um líder evangélico, que ia apoiar o governo e dizer ao governo o que podia falar ou não na igreja. E aí que os anos foram passados e eu, na cidade do Rio de Janeiro, na plataforma do trem, tinha a cultura no trem de ter culto no segundo vagão. Vocês estão me ouvindo bem? O segundo vagão, historicamente, o pessoal indo de manhã trabalhar, era culto. Então, você sendo da religião que fosse, entrar no segundo vagão, sabia que ia ter o reteté lá.
Então, os irmãos faziam o culto e todos os trens tinham isso. O segundo vagão era o culto. Chegava na Central do Brasil, o pessoal fazia uma roda grande, fazia uma oração e despedia o povo para trabalhar. Com o tempo, para proibir isso, colocaram nas plataformas um artigo de uma lei que dizia que era proibido qualquer manifestação religiosa dentro dos vagões. Aí eu pergunto para vocês, pessoal que é do Rio de Janeiro aí, que já pegou trem, já viram Hare Krishna fazendo culto no trem? Já viram o católico fazendo culto no trem? Umbandista? Budista fazendo culto no trem? Só via quem? Os crentes. Então não podia falar que estava proibindo os crentes. Fizeram uma lei, a princípio, entre aspas, geral, abrangente, não pode culto nenhum no trem, né? Mas só o crente que fazia culto. Perceberam? A perseguição, ela pode começar forte ou ela pode começar silenciosa. E no Brasil ela começou assim, não pode ter culto no trem. Com o passar do tempo, fizeram o quê? O segundo vagão agora é o vagão feminino. Ou seja, expurgaram o culto no segundo vagão, no vagão. Passou para o terceiro, mas aí entrou essa lei também e não podia. Perseguição. Hoje, não se pode falar nada de religião nenhuma, que é intolerância religiosa. Então você tem que ter muito cuidado ao falar da religião dos outros. Por isso que na aula de religiões eu falo sobre isso. Tente conhecer, abrace, viva junto, conheça. Não fale mal, mostre Jesus. Para mostrar Jesus, você não precisa falar mal da religião. Só que o grande problema é o seguinte, a intolerância religiosa é só para os crentes. Mas a volta do anzol nunca acontece, porque e a intolerância que se tem com os crentes estão produzida em cima da chamada intolerância. Ou seja, a perseguição já começou. Tem lugares que você não pode mais fazer culto ao ar livre. Não pode, é proibido. E a perturbação da ordem alheia. Você não pode. Não pode. E aí você tem toda uma sequência de situações que estão desencadeando nisso. O último governo que nós tivemos, federal, ele promoveu os crentes de uma maneira que eu não gostei. Não era desse jeito. Então, o que se criou agora? Reverteu a situação. Os crentes agora estão demonizados. Então, tem que ter cuidado com isso. A perseguição no Brasil existe. Você tem que ter cuidado com isso. E aí, quando a gente entra na questão dessa perseguição, eu volto a falar para vocês da questão da cultura e entender a religião do outro. E eu falo sobre o preconceito religioso que nós temos, nós cristãos evangélicos. Como assim? É claro que eu falo isso mais na aula de religiões, mas não desse jeito que eu falo para vocês. Por exemplo, eu gosto de ver filmes da Marvel. Né? No filme da Marvel você tem o Capitão América, não é isso? Você tem ali o Homem de Ferro e você tem o Thor, o Deus do Trovão. Ah, show de bola. É um personagem. Sim, é um personagem. No entanto, às vezes a gente critica a pessoa que está fazendo despacho na rua com a galinha morta lá. Mas, se você parar para entender a questão cultural, você vai ver que tem séries que mostram melhor isso. A série Vikings, por exemplo, ela mostrou muito isso, dos primeiros episódios, a questão da cultura deles, a parte religiosa dos vikings. E os vikings, que eram dos países nórdicos, eles adoravam quem? O panteão de deuses dele. Odin, Thor, tudo isso que Loki, tudo tem na Marvel. Personagens. Só que na série, que não é da Marvel, você vê o tipo de culto que eles faziam a esses deuses nórdicos, com sacrifícios de animais e sacrifícios humanos. Então, é fácil sentar diante da televisão, no cinema, para assistir um deus nórdico louro, alto e forte, que vai prender os vilões. Mas eu negligencio que esse deus nórdico, alto e louro, ele recebe sacrifícios humanos. Aí eu prefiro criticar o pessoal que está na encruzilhada sacrificando a galinha.
preconceito religioso. Entendeu? Então, a gente não tem que ter acepção de pessoas. Ele não tem acepção de pessoas. Ele ama a todos e quer a todos. Então, eu preciso entender a cultura do candomblessista, do bandista, a cultura do muçulmano. Querem ver uma coisa? O muçulmano, ele conquista muitas pessoas pela amizade. Se for morar um muçulmano na sua rua, ele vai fazer amizade com você, ele vai te convidar para as festas dele, comer as comidas que ele faz, que são maravilhosas, diga-se de passagem, vai fazer amizade com você. E ele não vai mostrar o lado mais rigoroso do Alcorão. Ele não vai falar para você da Sharia, que é a lei islâmica, que inclusive aqui no Brasil, eu vi imagem no Rio Grande do Sul, por exemplo, que jovens estavam massacrando um homossexual no ponto de ônibus de madrugada. Porque eles falavam, aqui é Sharia. Eram jovens que tinham se convertido ao Islã, e no islamismo não tem homossexualismo, muito menos prostituição, então eles estavam espancando esse pessoal por amor a Alá. E negligenciando as leis brasileiras, porque qualquer agressão é crime. Então, independente se fosse uma mulher, um homem homossexual, o agredido é uma vítima e o agressor tem que ser preso. Mas para eles era a Sharia, a lei islâmica. Estava valendo acima da lei brasileira. Só que esse muçulmano que mora do teu lado, ele não vai falar isso para você. Ele vai fazer amizade com você. Aí eu, como cristão, não quero fazer amizade com pessoas de outra religião. Vou contar para vocês testemunho pessoal. Por causa de amizade. Como pregar sem falar palavras às vezes, que às vezes você não pode. Mas, por exemplo, tem um casal aqui perto de casa e fizemos uma amizade muito profunda. E eles, quando fizeram 25 anos de casado, eles são católicos, mas católico com vontade mesmo, hein? E o pai da mulher, né, desse casal, ele é tão católico que ele assiste a missa na televisão, que já é um senhor idoso, né? Não dá para ficar andando para ir para cá, para ir para a igreja. Ele assiste o terço direitinho, fica em pé na hora que o padre manda, com o terço na mão, direitinho. E quando eles fizeram 25 anos de casado, fizeram uma festa temática, festa junina. Aí, pô, Marcelo, você pode ir de padre? Eu falei, claro que eu vou de padre. Eu fui de padre. Eu falei assim, vamos fazer então um casamento na roça? Vamos fazer o casamento da roça. Só que, na verdade, eles queriam, o desejo do coração deles era renovar as alianças. E eles não fizeram com 25 anos por causa da pandemia. Então, com 26 anos, eles fizeram essa festa temática. Convidaram os amigos, e eles queriam fazer ali a renovação de alianças. E eles não chamaram o padre para fazer. Eles pediram que eu fizesse. Então, quando todo mundo estava pensando que era uma encenação, era um casamento na roça, mas, na verdade, eu peguei a Bíblia, preguei a palavra para eles ali, para todos os presentes, e fiz a renovação dos votos deles. Quer ver um outro exemplo? Eles falam assim, quando a gente fizer agora, próximo aniversário, estão caminhando já para 30 anos, nós vamos fazer um culto, e a gente quer que você abençoe a gente de novo. Eu falei assim, olha, o católico, tá vendo? Não chamaram o padre, chamaram o crente. E quando chega o teu vizinho, que na casa dele funciona o terreiro, e ele fala assim, olha, meu filho nasceu, e sei que vocês têm essa cultura de apresentar a criança para Deus, e assim, a gente não vai na igreja, mas você pode vir aqui apresentar nosso filho? Foi claro. Peguei a criança e olhei para a criança e apresentei a criança. Simples assim, sem preconceito nenhum. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria quebrar essa cultura e fazer isso? Por amor a essa pessoa? Então, essa é a situação. Viver o evangelho, pregar ele, sem falar uma palavra às vezes, porque às vezes não dá. Então, o seu testemunho vai fazer com que você pregue. E aí, a gente tem que ficar. Eu estou pontuando algumas coisas para vocês. Quando a gente está falando muito de Brasil, né? Faz a perseguição, essa coisa toda. Quando a gente vai para o exterior, por exemplo, os apóstolos Ralph e Lisa foram para a Suíça começar uma igreja lá. Se me falha a memória, a igreja está entre 30 e poucos membros a 50 membros, mais ou menos. Isso é um sucesso na Suíça.
E a Suíça é um país protestante. Mas é uma igreja com 30 pessoas, é um sucesso. E mesmo o pastor Ralph sendo suíço, a pastora Elisa não, é brasileira, né? Mas tiveram que entender as nuances da cultura lá, de lá deles. Por exemplo, alguns vão com o cachorro para o culto. O cachorro fica sentadinho lá atrás. E se você entrar e não falar com o cachorro, eles vão embora com raiva de você. Cultura, você precisa entender isso. Cultura. E a Suíça, apesar de ser um país cristão, ela tinha um passaporte religioso, que era para missionários, mas não está andando para ninguém. Não estão liberando, estão fechando as portas. Eles tiveram que se mudar para Portugal para colocar a base do projeto Europa lá, porque seria um pouquinho menos difícil, que é muito católico Portugal. Então você esteja na Europa, esteja na África, esteja na Ásia, você tem que entender que a cultura ela vai ditar muita regra. Eu conheço missionários que estão em países da África, não posso falar o país, não posso falar o nome da pessoa, até porque ela usa um nome falso para se proteger, porque ela trabalha, ela foi não como missionária, ela foi como uma enfermeira, como médico, para trabalhar nos hospitais lá como voluntário, porque se falar que é cristã, o Boko Haram, por exemplo, que é um grupo islâmico, muçulmano, é um grupo terrorista, rapta, mata, faz atrocidades. Então corre risco de vida. Então a gente precisa entender essas coisas. Pregação no exterior, pregar na Europa é fácil, é luxo, né? Não, mas não é mesmo. E tem um vídeo, eu acho que eu coloquei na aula de religião esse vídeo, que é um vídeo de uma igreja que fez, muitos anos atrás, uma projeção muito bem feita sobre a evangelização na Europa. E ela é baseada na cultura. Uma cultura, para ela permanecer viva, ela está ligada à taxa de natalidade. Então, por exemplo, tem que ter uma taxa de natalidade, se não me falha a memória, de 3,1. Ou seja, cada casal tem que ter uma média de 3 filhos. Só que em países como a França, tem uma média de 1 ponto alguma coisa, se não me falha a memória, na época. Né? Então, tem culturas como a Suíça, como a França, que estão fadadas a acabar. E está sendo substituída por uma cultura islâmica, por causa da imigração islâmica. E Muammar Gaddafi uma vez falou isso, que Alá iria entregar o Ocidente para eles sem que desembainhassem uma espada, através da imigração. Então eles imigram, eles fazem amizade, enquanto o ocidental tem 2 filhos, 1 filho, ou não tem filho nenhum, eles têm 8. E a cultura deles vai se propagando. Eu não estou estimulando vocês a ter 8 filhos, não. Mas só para entender como é que funcionam as coisas. Enquanto nós ficamos presos em meninices evangélicas, meninices gospel, em preconceitos, as outras religiões avançam. E avançam contra nós, nos proibindo, nos tapando a boca. E se a gente não pensar em novas estratégias, vamos estar fadados a perecer. A igreja na Europa está fadada a perecer. Muitas igrejas antigas e históricas estão virando boate. Elas fecham, é um prédio, e são vendidas. E viram boate. Viram danceterias ou outra coisa pior. Isso na Europa. Nas Américas isso tem acontecido. Quando o humanismo tem entrado na igreja. Então, igrejas que são rigorosas demais perdem, mas as igrejas que são liberais demais também perdem, que estão ganhando gente, mas perdendo a unção de Deus. Então, por exemplo, vinde a mim todos, beleza. Jesus recebe a todo mundo? Todo mundo. Mas diante da cruz tem que ter transformação. É claro que se chegar um homossexual na igreja, um travesti, você não vai expulsar ele. Deixa a pessoa sentar e ouvir a palavra. Oferece a sua mão. E aí eu vou contar outro testemunho para vocês. E eu conto sempre em igrejas que eu vou, eu conto, porque aconteceu comigo, e eu conto para ficar vivo na minha memória. Quando eu era adolescente, eu estava numa igreja batista. E
na época, o pessoal estava meio mundano na época, né? Adolescente, cheio de hormônio, com muita coisa na cabeça. Mas o pessoal ficava sentado lá atrás, né? No oba-oba. E entrou um homossexual uma vez, um domingo à noite. Triste, chorando, e sentou na mesma fileira que a gente. Eu olhei para aquele homossexual triste, olhei para os meus amigos, olhei para o homossexual, quis cumprimentá-lo, mas foi assim: se eu falar com ele, a galera vai me zoar. Então eu dei aquele sorriso amarelo pro pessoal, o pessoal zoando o homossexual. E você sabe, é aquele homossexual assim que queria ser trans, mas não conseguia, porque talvez não tinha dinheiro, né? Então começou a fazer aquela transformação mal feita, até com produtos não adequados. Lá onde eu morava, no Rio, acontecia muito isso. O pessoal usava silicone industrial de carro, né? Injetava para fazer peito, então e acabava com a saúde. E ele estava assim, maltrapilho, magro, feio. Assim, você via que a pessoa estava maltratada. Depois eu descobri que ele era filho de um irmãozão aleluiado lá da igreja. Sabe aquele irmão muito espiritual? E ele estava daquele jeito porque esse irmão não aceitava o homossexualismo do filho e o espancava sempre. Mas aquele garoto, ele não queria mais aquela vida, não aguentava mais, ele queria alguma coisa diferente. Ele foi na igreja do pai dele, porque era que ele conhecia, querendo ouvir algo diferente. E eu não falei com ele naquela noite. No domingo seguinte, a cena se repetiu. Ele chegou, sentou no mesmo banco lá atrás, o pessoal zoando, e eu senti aquele negócio: Marcelo, abraça ele. E eu, pô, senhor, isso não é Deus falando comigo, não. Eu vou abraçar ele e vou me zoar, pô. E o que eu fiz? Não abracei aquele homossexual. Sabe o que aconteceu? No outro dia ele se suicidou. Ele não se suicidou por minha culpa. Não foi eu que causei a morte dele. Ele já estava pensando nisso. Mas eu podia causar a salvação dele. Com uma atitude simples, um abraço. Ele se sentia aceito. Veja bem, Jesus fala: vem como você está. Vem como você está. Ah, eu fumo ainda, eu bebo ainda, eu sou homossexual. Vem como você está. Vem. Jesus vai transformar você. Alguns deixam as drogas no momento que levantam a mão para Jesus. Outros demoram anos. Eu conheço hoje homossexuais que falam assim: eu não sou gay, mas eu tenho essa tendência homossexual. Eu larguei isso. Eu não consigo me relacionar com mulher, eu não quero me relacionar com homem. E eu sei que se eu deixar a minha carne falar, eu vou me relacionar com homens. Mas eu quero agradar a Jesus. Perceberam? Talvez aquele menino precisaria só de um abraço. Ele vai precisar de um abraço. E eu neguei isso a ele. Então eu conto com muita coragem isso. Para incentivar vocês. Abrace. Quebre o preconceito. Ah, mas ele ainda tem seios, ele se veste de mulher, porque não tem roupa de homem ainda. Porque não chegou alguém com amor e carinho de Jesus para receber. Uma vez eu estava na igreja e aqui entrou uma pessoa assim de rua, né? Muito sujo. E era um dia de ceia. Aí sentou umas duas cadeiras na minha frente. Eu fiquei reparando aquela cena. E sentou. Ah, cumprimente o irmão, coisa e tal. Eu fui lá falar com ele, apertei a mão dele. Sujo, fedorento. E fui lá cumprimentar ele. Depois voltei para o meu lugar, fiquei sentado observando. O pessoal passou entregando os elementos da ceia, ele pegou 5 vezes os elementos da ceia. Eu falei assim, gente, levantei do meu lugar, falei com o pessoal que estava de serviço no apoio: vocês não perceberam que aquela pessoa está com fome? Ele não tem noção do que é a ceia do Senhor, mas ele viu um copinho de suco de uva e um pedacinho de pão. Era o que ele viu. Ele estava com fome de pão. Ele tinha fome da palavra, mas a fome era de pão. Ele pegou 5 copinhos, pegou 5 pedacinhos de pão. Falei, gente, vocês não perceberam que tem uma pessoa com fome? Fui lá embaixo na cantina, catei o que tinha, fiz um saquinho. O culto estava acabando, ele desceu, foi ao encontro dele e falou assim: meu querido, felizmente não tinha muita coisa ali, não tinha lanche na cantina esse dia, eu catei biscoito que tinha e dei para ele. Falei assim: ó,
Vai com Deus. A porta que está sempre aberta para você. E tentei achar um pessoal, ó, onde é que ele fica? Normalmente, ele fica em tal lugar ali, às vezes ele está em tal lugar, tem que ir atrás dele. Tem que achar a família. E esse negócio de abraçar é tão importante que uma vez eu era membro da comunidade evangélica de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. O apóstolo Juan, na época, tinha um culto de cura e libertação às quintas-feiras, um culto de oração. E ele queria sempre que tivesse um caldo, alguma coisa para o pessoal comer, só vem direto do trabalho, né? Ia para o culto, depois comia alguma coisa para ter uma comunhão e ia para suas casas. E nesse dia, acho que foi o pastor Joselito, estava chegando, passou por uma loja que estava fechada de noite, né? Tinha uns moradores de rua de Baixo da Marquise. Ele convidou para ir para o culto, falando que ia ter o caldo lá sobre. E eles chegaram, ficaram no culto, sentaram à mesa, junto com todos. Esses moradores de rua sentaram à mesa com todos. O apóstolo Roland, na época, o pastor Roland sentou do lado de um deles e conversou. Era um homem alto, branco, louro, de olho azul. E conversando com ele, ele falou assim: olha, minha família é do Rio Grande do Sul. Eu me afastei deles por causa do álcool, muita vergonha deles, e vim andando, cheguei aqui no Rio de Janeiro. Resumindo a história, alguns dias depois, esse homem apareceu lá no culto bem vestido. Nem reconhecemos direito. Barbeado, bem vestido, arrumado, bem tomado. E aí chegou o pastor Roland e falou assim: ô pastor, tudo bem? Lembra de mim? Eu estava aqui naquele dia, você me deu uma palavra. Eu tive coragem, liguei para minha família, eles vieram me buscar. Estou voltando para casa. Muito obrigado. Uma atitude de amor e carinho, sentar do lado da pessoa, fazer a pessoa se sentir querida. Essa aula não era para pegar esse rumo, mas acho que Deus conduziu. Então é isso, gente. Você precisa entender que o panorama da evangelização ele está vivo e ele depende da gente. Quebrar barreiras, ir além. Você já sabe que é difícil. Na aula eu coloquei muita coisa para vocês, muitos dados, na apostila e na videoaula. Assista de novo. Vai ficar lá para você ver. Enquanto o curso está rolando, você vai poder ver a videoaula quantas vezes você quiser. Você vai poder ler a apostila quantas vezes você quiser. Tira suas dúvidas, entra na internet, pesquisa. Como é que está o mapa da perseguição hoje? A missão Portas Abertas posta sempre. Então você vai ver. E aqui no Brasil, nas Américas, de uma maneira geral, existe muita perseguição. Você pensar, aqui na América Latina não tem, não. Claro que tem, gente. Tem muita coisa. Na aula, eu coloquei que tem, no México, o pessoal adora a morte, adora até... Tem um santo padroeiro da bandidagem, que é Jesus Malverde. Veja só, a cultura. Você precisa entender isso para poder entrar. Aqui no Brasil, como é um país continental, você precisa entender essas culturas para poder entrar. Mas primeiro, entenda a sua cultura. Até onde você está disposto a abrir mão. E isso vai ser o seu parâmetro. Até onde você está disposto a abrir mão de você mesmo em prol dos outros. Então, enfatizo. Pregue sempre, se possível, use palavras. Vá, seja sal, seja luz. Doe você mesmo, doe o seu corpo. Dá um abraço na pessoa. Às vezes a pessoa só quer um abraço. Como eu neguei o abraço, hoje eu prego isso. Eu dou abraço em qualquer pessoa. Quando o EIA começou, ele era uma escola de missões só, pequenininha aqui em Cabo Frio, com aulas presenciais um sábado por mês. Então tinha teoria e tinha prática. Começava 2 da tarde até 8 da noite. E teve uma vez que a prática foi 2 abraços. Fizemos umas mãozonas grandes, né? Umas camisas grandes, esse pessoal entrava assim, com 3 cabeças na camisa. Posso dar um abraço? Tem gente que falou para mim assim, Marcelo, eu não gostava de abraçar ninguém, eu quebrei isso hoje. E ali tinha turistas que quiseram ser abraçados, choraram. Eu pude abraçar ali um mendigo, morador de rua, que estavam com preconceito, abracei. No mês seguinte, o que a gente fez? Fomos levar agasalho e mantimento para moradores de rua de madrugada. Ou seja, primeiro eles aprenderam a abraçar. Depois aprenderam a sentar junto, não somente levar comida e o agasalho, mas sentar para conversar. Sentar para conversar.
E colocaram aqui, fizemos em Magé, isso mesmo. A gente abriu um polo em Magé na época, fizemos isso lá. Doamos abraços, né? Foi muito impactante. Então, são atitudes que parecem simples e são, mas elas quebram barreiras. A primeira barreira precisa ser quebrada em você mesmo. Amém? Quase 1 hora de aula. Eu vou abrir para quem tiver fazer alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, vai abrir a sua tela e o seu microfone e fazer a sua pergunta. Bom, gente, calma, um de cada vez. Espera aí. Vocês estão muito tímidos. Vai falar, Daniele? Até puxou a câmera mais para perto. Opa, Jaqueline levantou a mão. Quer falar, querida? Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida que você menciona aí a questão da tribo. Porque mencionou a questão da tribo e de Jerusalém. Eu não consegui separar, eu acho que eu não Sim. consegui. Então, vamos lá. Deixa eu pôr um exemplo para Um ver se exemplo. seria isso. Por exemplo, se eu for numa casa de recuperação, lá é Jerusalém ou lá é uma tribo? Vamos lá. Boa essa colocação. A casa de recuperação, você tem 2 aspectos, tá? Ela é Jerusalém porque é no meu bairro, é na minha cidade. Ok. Mas ali pode ser considerado uma tribo. O que você tem na casa de recuperação? É a questão dos viciados. Então, é uma tribo. Essa tribo é o pessoal que usa drogas. É uma Então, tribo. se... Eles têm um linguajar próprio. A tribo se caracteriza pelo quê? Linguajar próprio, né? Trejeitos próprios, às vezes vestimentas próprias. Então, isso caracteriza uma tribo urbana. Tá bom? Ou seja, eles têm uma cultura própria. Então, a pessoa que é viciada em drogas, o dependente químico, ele vive dentro de uma cultura própria. É aquilo ali. Então, tem um linguajar próprio. Então, se eles estão numa casa de recuperação hoje, é uma tribo que é tratada nessa casa de recuperação. Eu já tive algumas experiências fortíssimas, inclusive, fantásticas. Então, assim, chega a doer o coração, né? Então, primeiro eu quero te parabenizar, tá bom? Obrigada. Quando a gente fala em Jerusalém, a gente fala no primeiro passo da evangelização, primeiro passo de missões. Então, Jerusalém é o quê? O núcleo mais próximo. É rua, bairro, né? Igreja local, trabalho, tudo isso é tua Jerusalém. É o que faz parte da rotina. Isso, seu dia a dia, Jerusalém. Agora, um trabalho como esse aí, você pode encaixar como uma tribo que você vai lá. Você não vive lá. Você vai lá para desenvolver o trabalho. É um pessoal que tem um linguajar próprio, que tem histórias parecidas, vocês se conectam. Então, a tribo urbana, ela é conectada por histórias parecidas, por linguajar próprio. Então, você vê um surfista, isso! Eu estou brincando aqui, né? O estereótipo, né? Então, eles têm um linguajar próprio. O skatista tem um linguajar próprio. O pessoal jiu-jiteiro das academias, crossfiteiro hoje, tem linguajar próprio. Então, são gente que vem de famílias diferentes e eles formam ali uma tribo. Você, às vezes, vê eles conversando, você acha que é uma outra língua, que eles estão falando, tu não entende nada. Eu entrei há poucos anos para a tribo dos ciclistas. E estou evangelizando os ciclistas. Mas eu tive que aprender um monte de expressões que eu ficava perdido ouvindo eles conversar. Eu falei, cara, o que é isso? O que é galáctico? O que é peba? Eu descobri que eu sou peba até hoje. Peba é o cara que não pedala muito. Então, tem que entender. Então, você vai se infiltrar na tribo, entenda o linguajar. Entenda o hábito deles. Respondi bem? Tá ótimo, entendi. Beleza. Obrigada. Mais alguém aí? Gente, vocês estão muito quietos. Então, vocês entenderam tudo. Então, vamos lá, pessoal. Estamos acabando a aula de hoje. Foi dar um reforço. Eu acabei misturando um pouquinho de religiões, que queria ter feito essa aula com vocês antes, não consegui. Vamos ver se mais para frente, o curso está quase acabando, mas talvez eu tente fazer uma outra aula extra com vocês, fazer um apanhado do curso, do aprendizado de vocês. Vou fazer essa tentativa, tá bom?
Eu estou no grupo de vocês do WhatsApp. Qualquer dúvida, me chama lá, Marcelo. Quero falar, quero tirar dúvida. A gente promove ali um debate, uma discussão, sem problema nenhum. Ou no chat lá da plataforma. Acho que no WhatsApp fica até mais fácil, né? Então, gente, quero me despedir de vocês agora. Vamos estar orando aqui, tá bom? Sou grato a Deus pela vida de vocês. Vocês abençoam muito a minha vida sendo alunos do Instituto EIA, tendo essa parceria com vocês, eu sendo aí o coordenador do curso de missões, né? Isso me deixa muito honrado, que a minha vida desde a adolescência foi voltada para isso. Eu, como adolescente, eu doava minhas férias para missões, então eu ia para um lugar, ia para o outro, né? Às vezes eu tinha que vender pipoca na porta da igreja para pagar, passar essas coisas e ir embora, entre outras coisas que a gente fazia. E depois, casado, eu fui também para missões assim. A minha lua de mel foi praticamente missões. Foi uma experiência fantástica no interior de Minas. Uma barreira arrebentou, varreu a cidade com a gente lá dentro. Foi fantástico. Então, assim, às vezes a gente fazia missões assim de final de semana, de feriadão, missões curtas, né? E depois, quando já casado, com filhos, coisa e tal, trabalhando muito na igreja local, me embrenhei nas missões urbanas. São pessoas que precisam falar de Jesus. E eu destaco aqui uma tribo que não é falada, mas eu já falei essa noite com vocês. A tribo urbana dos crentes. Sabia? Hoje em dia eu sou um teólogo muito ferrenho. Eu bato muito em teologias esquisitas que tem rodado por aí. E na internet, somente, na internet você vê de tudo. E às vezes a pessoa vai para a internet e é alimentada daquilo e está indo para o erro. Então, muitas igrejas estão alimentando as pessoas no erro. Às vezes a pessoa está dentro da igreja local com você, mas na internet ele está assistindo um pregador esquisito, que prega outras coisas. E essa pessoa, às vezes, está lá, às vezes ela está com depressão, ela está com um monte de coisa sentada na igreja. Às vezes ela está mal alimentada espiritualmente. E ela precisa de você. Para chegar junto, dar um abraço, ver como ela está, fazer um discipulado de verdade. Ou mesmo que você não seja discipulador da pessoa, mas que você chegue, apaicente ali de perto. Esteja junto e ajude essa pessoa a se firmar. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite. Eu quero te agradecer por esses alunos que estão aqui com a gente hoje, com esses estudantes. Tem sido bênção na minha vida. Eu quero pedir que tu abençoe eles em nome de Jesus, que abra os horizontes, que seus olhos abram, eles tenham uma visão além do alcance sobre missões urbanas, nacionais e internacionais. Que o coração esteja voltado para a pregação do evangelho puro e simples e que sejam abençoados em nome de Jesus. Queridos, último recado aqui, minhas redes sociais. Vou tentar escrever no chat aqui, tá acabando. No Instagram. Espera aí, deixa eu escrever aqui. No Instagram, tá aí, @MarceloNevesUFC, tem Facebook também, mas você me acha mais fácil no Instagram. TikTok, você não vai me ver fazendo dancinha, vai me ver falando sobre liderança, falando sobre depressão, como psicanalista também que eu sou, vai ver falando sobre pregando a palavra. Meus últimos vídeos eu tenho pego pesado nas igrejas aí, né? Então assiste lá, dá o seu curtir, fazendo uma propaganda aqui. Tá bom? Então, agora você abre o teu microfone e se despede aí, em nome de Jesus, estamos te abençoado.